Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos então aqui de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, espero que gostem. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar o like. Quero informar vocês também que nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, quando os capítulos são muito longos, eu divido ele por partes. E também quero informar vocês que eu não somente leio, mas eu dou minhas opiniões sobre as informações que nos foram trazidas pelos Espíritos, ok? Nós nos encontramos então no capítulo de número 23, cujo título principal é Estranha Moral. E nos encontramos na parte de número 2, na segunda parte. Então, aqueles que quiserem terem o conhecimento do que estudamos antes, é só se inscreverem no canal e procurar lá os vídeos, né, que nós temos lá no nosso canal, que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então, vamos lá ao que interessa. E ele vai falar o seguinte, abre aspas, essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. Ele estava falando sobre a moral, né? Sobre as informações que nos foram trazidas pelos apóstolos e etc e tal, alegando que foi Cristo que falou. Então eu só estou resumindo o que nós já lemos aqui. Então ele continua, vou reler esse início. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-la de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são o do espírito e não do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bem, então ele aqui, nessa parte, ele está dizendo que os laços de família, né, pai, mãe, irmão, filho, marido, mulher, avô, avó, e etc e tal, muitas vezes esses laços são somente para a gente reparar alguns erros, etc e tal. Mas quando o laço é espiritual, é de uma família espiritual, então essa amizade, esse amor, ele perdura para além da morte do corpo físico. Ele continua na vida espiritual. Vocês entenderam? Então, é isso que o Espiritismo nos traz de informação. Entendeu? Às vezes você casa com uma pessoa, tem um filho, e não tem nada a ver com você, você não combina com ele, ou seja, você tem uma certa antipatia pelo filho, ele por você, uma aversão, né? Uma certa aversão, não combina, não se dá bem. E quando essa pessoa desencarna, ou você desencarna, não continua esse contato do outro lado, porque vocês só vieram aqui para uma prova, para né, passar por uma coisa e ensinar ao outro alguma coisa. Ok? A mesma coisa das uniões, marido e mulher, quando se casam, se unem aqui na Terra, por interesses financeiros, por interesses de físicos, né, sexuais, que não tem nada a ver com aquele amor de coração, quando o homem ou a mulher desencaixa, chega lá do outro lado, cada um vai para o seu lado. Deu para entender? Não existe amor, amizade sincera de espírito para espírito. Ok? Agora ele vai falar, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tá? Então, vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui. Número 7. Ele disse a um outro, né, seguidor dele, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. São Lucas. Foi Lucas que falou que Jesus falou isso. Eu volto a repetir aqui, gente.
os apóstolos de Jesus Cristo que duvidavam, nem entendiam muito bem Jesus, escreveram isso 30, 40, 50 anos depois de Jesus ter morrido. Ninguém escreveu nada quando Jesus estava vivo. Ok? Se Jesus estava vivo e eles não conseguiam compreender o que Jesus queria dizer, muitas vezes, tem vários relatos sobre isso, como eles podem dizer depois que Jesus falou isso ou aquilo? Não é verdade? Então vamos entender isso aqui. Né? Deixar os mortos enterrar seus mortos. Primeiro, o sentido que Jesus quis colocar isso aqui, com certeza foi tipo assim, vou explicar a vocês. Deixar aqueles que não acreditam que existe vida eterna, que acreditam que o cara morreu e acabou tudo ali. Saiba você que a vida continua, ou seja, a pessoa não morre, o corpo fica e o espírito prossegue. É disso que você tem que se preocupar e saber. Eram essas palavras que Jesus quis dizer. Mas Lucas colocou desse jeito, dando impressão que está estimulando o filho, ou o parente, seja quem for, para ser o quê? Ser uma pessoa talvez ingrata, se foi teu pai ou sua mãe, ou sem coração, né? Uma pessoa sem piedade. É o que parece aqui, mas que não foi isso que Jesus quis dizer. Vamos lá, ver o número 8 que fala sobre isso. Que podem significar essas palavras, né? Que podem. Deixar aos mortos ou cuidado de enterrar seus mortos. O que será? Ele continua. As considerações precedentes mostram, primeiro, que na circunstância em que for pronunciado aquilo que eu estava falando, né? Não poderia exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial e enterrar seu pai ou sua mãe. Então vocês estão vendo aqui aquilo que eu falei. Parece uma coisa, uma impiedade, uma falta de caridade, né? Mas não foi isso que Jesus quis dizer, claro que não. E elas encerram, né? Ele continua, abre aspas, elas encerram, porém, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual, aquilo que eu falei, poderiam fazer compreender. Só com conhecimento que da vida espiritual, ou seja, que o ser não morre. O corpo fica e o ser continua no seu progresso. E ele continua falando, abre aspas, a vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra, e da qual se sente feliz em estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, tá vendo? Mas à lembrança, ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram. Tá vendo? Mesma coisa. Que tocou e que aqueles que se têm pelo e aqueles que o amam guardam como relíquias, né? Tem gente que guarda seus objetos como relíquias. O que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Deixa eu deixar aqui a câmera, só um minuto. Então aqui, eu esqueci de descer a câmera. Então é lá que está a verdadeira vida, na pátria espiritual. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas Lucas colocou aquilo que interpretou, do jeito que interpretou, daquele jeito que ele pensou, e está dando a parecer que a pessoa tem que ser impiedosa com seus pais, etc. e tal. É verdade? E o que não é isso que Jesus quis dizer nunca. Nunca foi. É por isso que as pessoas falam, a Bíblia é sagrada. Tem nada de sagrado ali não, gente. O sagrado ali são as coisas morais, de você fazer o bem, de você amar o próximo, né? Não causar mal para ninguém, isso é sagrado. Agora, certas coisas ali que são ou foram interpretadas erradamente, de uma forma, né, equivocada, o senhor aposta, aquilo é um erro. Como é que um erro vai ser sagrado? Não é verdade? E agora
tem esse título aqui, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Também vai ser o que o apóstolo vai falar. Vamos lá. Número 9. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sua sogra, e o homem terá por inimigo os de sua casa. Olha Mateus. Então ele está apresentando aqui um Jesus que fala o seguinte: ó, vim criar problema para todo mundo. Nessa interpretação, eu não vim facilitar a vida de ninguém. Quer dizer, Jesus fala uma coisa para os seus apóstolos para que eles conseguissem interpretar a coisa que Jesus achava que eles poderiam, e não conseguiram não. E não conseguiram. Você vê esse depoimento de Mateus. Está no capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Olha o que ele entendeu. E botou lá. E vamos lá. Número 10. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda. Ele quer tacar fogo. Eu devo ser batizado com um batismo. E quanto me sinto apressado que se cumpra. Eu devo ser batizado com um batismo. E quanto me sinto apressado que se cumpra. E ele continua: credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro. Mas, ao contrário, há divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. Que Jesus bonzinho esse, né? 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, e a sua mãe e a sua filha, e com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra, e por aí vai. Ô Lucas! Mateus e Lucas tiveram a mesma interpretação. Então, será que essa ideia desse Jesus que veio desorganizar, ele veio desorganizar uma família? É isso mesmo? Tem lógica? Não tem, né? Agora vamos ver o que fala o número 11. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada? Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E tenho pressa, ainda está apressado. E tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não está, gente? E está lá na Bíblia, no Novo Testamento, é sagrado. Essas palavras foram ditas por Jesus dessa forma, com essa intenção. Isso é sagrado? Pois é, né? E vamos ver o que fala aqui. Não tem uma contradição? Uma pessoa que veio pregar o amor, veio pregar, perdoar até os vossos inimigos, não vai perdoar pai e mãe, vai separar, vai brigar, é isso? Pois é. Ele continua aqui. Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não é isso? Não é uma blasfêmia falar que Jesus fez isso? Pois é. Não há nem blasfêmia, nem contradição nessas palavras. Vamos ver o que eles falam, porque não há. Porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equivocada. Eu acho engraçado, né, que esse irmão fala. É uma forma um pouquinho equivocada, um pouquinho. Eu não concordo com o que esse irmão está falando. Não concordo. Foi muito equivocado. Foi um pouquinho equivocado, não. Me desculpe, a minha opinião é essa. Né? Não é porque eu sou espírita e leio o Evangelho segundo o Espiritismo que eu concordo com tudo que os irmãos dizem aqui, não, gente. Não estou dizendo que eu estou com a razão, mas eu tenho o direito de pensar pela minha cabeça. Aqui sim está uma forma mesmo mostrando um Jesus sanguinário, quando ele não foi nada disso. E aí fala que aqui não tem problema nenhum, não. Né? A sabedoria, né? Fez o que desprezar sentido. Ó, foi ele mesmo quem as pronunciou. E ela testemunha a sua sabedoria.
somente a forma, um pouquinho. Tá aqui. É um pouquinho equivocada. Tá de brincadeira esse irmão quer defender os apóstolos. Ele deve ter sido um deles, me leva a mão não. Somente equivocada, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Ah, uma coisa à toa. Qual o problema, né? Errei, foi mal. Pois é. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Está no capítulo 19, número 6. 19 não, 14. Número romano. X é 10, o V é 5, quando tem um traço antes do 5 é o número anterior que é o 4. Tá? Capítulo 14. Então está lá na Bíblia. Então você vai ver dentro da Bíblia, do Novo Testamento, várias contradições. Por que contradições? Os apóstolos botaram aqueles que eles pensavam da forma que eles entenderam. E eles escreveram do jeito que eles pensaram. Acabou dando essa confusão toda. Jesus não quis dizer nada disso nessa forma, nem em qualquer tipo de sentido diferente. Ele fala que foi uma coisa à toa, né? Um pouco equivocada. Não, não é um pouco não, é muito equivocada. Ok? Por isso que dá tanta confusão. Vamos agora ao número 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e a deixam passar, sabendo que não tem validade. Mas, se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas, em cuja manutenção estão interessados. Por isso, caem sobre ela e seus partidários. Quer dizer, vai dar importância a quem dá importância, né? Pois é. Então, existem 1000 cabeças que cada uma pensa de um jeito. Então, a gente não pode dizer que todo mundo vai pensar da mesma forma, do mesmo jeito. Não é verdade? Cada um vai ler uma coisa e vai interpretar do seu jeito, de forma com a sua inteligência e etc e tal. Então, é muito importante, sim, a gente pensar com a nossa cabeça. Certo? Deduzir. Fazer questionamento, sim. E ele continua aqui. À medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Bem, falou muito aqui, não falou nada, né? Tem muita confusão aqui, não deu muito para eu decifrar o que ele quis dizer aqui. Ou seja, gera mais confusão do que restabelece alguma coisa de tranquilidade. Não é verdade? Pois é. Tacou mais fogo na lenha. Número 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solopava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim, fizeram-no morrer, querendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus e, saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares, que muitos tinham bem mais
por interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Então a ideia do Cristo mata-se o homem, mas não mata-se uma ideia, não é verdade? A moral do Cristo, de um Deus único, de amor, e etc., tal, sobreviveu. Com todos esses empecilhos, com todas essas ideias equivocadas que alguns faziam às vezes, de algumas coisas que Jesus falava, as pessoas interpretavam errada, com tudo isso, o exemplo dele de paixão, de carinho, de amor para com o ser humano, né? A sua dedicação, a sua demonstração sobreviveu a todas essas baboseiras que falam errado, equivocadamente sobre Jesus Cristo, ok? Porque a ideia de Jesus é o quê? Amor, paz, união, não guerra, mas sim a paz e o amor. Número 14. A observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Quer dizer, chegou no momento que o paganismo já não estava muito aceitando aquela ideia, né, de vários deuses e coisa e tal, já estava em declínio. Então veio no momento que era propício. E ele continua. Era praticado ainda quanto à forma. Ainda era. Mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz. Não cede jamais à evidência. Se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram melhor seu erro. Quer dizer, são mais convincentes, né? As outras ideias. E mostram os erros da ideia anterior. Ele bem sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito, e por isso agarra-se a ele e o defende. Quer dizer, os interesses financeiros. Então o cara vai defender uma coisa, não por convicção, porque sabe que aquilo está certo ou errado, mas sim por interesse. E ele vai negar tudo, Essa que é a grande verdade, né? Era assim na época de Jesus, e a gente vê isso de forma diferente hoje, mas ainda vê as pessoas negarem a razão, ok? Nega tudo a razão para ficar no fanatismo, porque é de interesse dos dirigentes daquelas crenças, daquelas religiões, não é verdade? E ele continua aqui. Sócrates não tinha, ele também emitido uma doutrina análoga, até certo ponto, à do Cristo? Por que, pois, não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da Terra? É que o tempo não havia chegado. Olha bem, só que tinha a mesma ideia de Cristo. Só que ele era bem antes de Cristo. Não é isso? Análoga, igual. Certo? Mas por que não prevaleceu? Porque naquela época o povo ainda não estava com a inteligência suficiente para compreender. Ok? Ele continua. É que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. Ainda tinha muita força. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens do seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, é verdade. Mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças antigas, né, vulgares, deixavam na alma. Né? Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Vê a tradução do parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Tá? Então, antes de Cristo, a ideia de reviver, de renascer, Sócrates e Platão, que vieram muito antes de Cristo, já tinham essa ideia.
mas o povo todo naquela época não estava pronto para receber essa ideia, para aceitar facilmente. Ok? Número 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre, a maior parte veladas sobre a alegoria e a figura. Daí nasceram, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Quer dizer, em 18 séculos ninguém fechou um acordo, cada um foi para um lado. Esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas da fogueira. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos, se fizeram perseguidores. Quer dizer, na época os cristãos eram perseguidos, né, pelos pagãos. Depois se tornaram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Está vendo? Nos dois mundos. Que dois mundos? No mundo espiritual e no mundo material. Não é isso? Pois é. Pintaram o inferno, pintaram o céu. Sobre o quê? Com o ferro e com o fogo, matando e oprimindo as pessoas, aqueles que eram contra. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Olha bem, então as guerras religiosas, né, foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Ou seja, essas guerras religiosas foram as que criaram mais conflitos e mais crimes mais absurdos. Ok? E como eu falei antes, e foi por conta das interpretações daquilo que os seus apóstolos deixaram que gerou essa divisão de religião. A pedra angular de Cristo é o quê? Caridade, fraternidade e o amor ao próximo. Né? Só que cada um foi para um lado, interpretou de uma forma, fez de uma forma e criaram as suas religiões. Ok? E ele continua aqui. Isso foi culpa da doutrina do Cristo? Não, certamente, porque ela condena formalmente toda a violência. Não é verdade? Esse é o Cristo, que a gente conhece. Ele disse alguma vez a seus discípulos: e de matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vocês? Não, porque ele disse ao contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhe disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões, daqueles que ignoraram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Ok? Então, gente, a culpa é da religião, do que Jesus ensinou? Não, não é. Mas dos homens que fizeram ao seu gosto, né? Até seus apóstolos botaram suas ideias, seus pensamentos, e botaram dizendo que foi Jesus que falou. Não é assim que a coisa funciona? Pois é. Então vamos ler esse parágrafo aqui e encerrar o nosso estudo de hoje. Ele continua aqui completando essa ideia, o seguinte: Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer.
Mas essas coisas eram inevitáveis, porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro, jamais foi posto em causa. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram. E a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. Ok? Então é isso, gente. Cada um teve a sua ideia e inventou suas historinhas de religião para poder abusar, dominar, e aí foi, e aí está, até hoje é assim. Para ter lucro, para ter uma boa vida, é a ganância, né? São dízimos, é dinheiro que o pessoal dá para a igreja, para as religiões, sem, sabe, querendo comprar um pedacinho do céu. Na verdade, são pessoas querendo ser beneficiadas financeiramente aqui na Terra. Acho que poucas pessoas estão se preocupando, eu quero ir para o céu depois. Não, a pessoa quer melhorar de vida. É a ganância. O cara dá seu dinheiro, trabalha o mês todo, dá o dinheiro lá na religião lá, para melhorar de vida. Eu dou 100, eu quero 1000. Só que tem aqueles que dão 1000 e não ganham nem 100. Depois fica revoltado, mas já era. A igreja, a religião não devolve o dinheiro para ninguém, não. Não é verdade? Pois é. Então é isso, gente. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Faço comentário de vocês que quiserem. Eu tenho muito prazer em conversar com vocês no comentário. Sempre respondo a todos. E é com muito prazer. Ok? Não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau.